Bom, companheiro da estrada, companheiro do trecho, para começar, uma pergunta objetiva. Quantas horas você dirige? Essa pergunta tem tudo a ver com a legislação que está em vigor, que é a Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que é a Lei do Motorista, ou, como algumas pessoas estão chamando, Lei do Descanso, correto? Essa lei mexe tanto com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, como mexe também com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e mexe com todos nós autônomos. Por quê? Quando ela mexe no Código de Trânsito Brasileiro, ela está falando em tempo de direção. Ela diz o seguinte: a lei, no artigo 67, é explícita. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condição de veículo mencionado no inciso 2 do artigo 105 desse Código, que é o veículo acima de 4.536 quilos, dirigir por mais de 4 horas ininterruptas. Parágrafo 1º. Será observado um intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas ininterruptas na condução do veículo referido no caput, sendo facultado o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que não completadas 4 horas contínuas do exercício da condução. Bom, isso quer dizer o seguinte, companheiro, que nós que trabalhamos com o nosso caminhão próprio, ou um motorista empregado que trabalha com o caminhão da empresa, a cada 4 horas de direção, temos que parar para descansar meia hora. Bom, você, melhor do que quem sabe, que roda pelos 4 cantos do Brasil, roda de norte a sul, de leste a oeste, que não há lugar para parar. Só que muita gente tem criticado a lei por causa desse detalhe. E eu vou aqui em defesa da lei. Primeiro ponto que tem que ficar claro: a lei do motorista, que é a lei 12.619, ela é importante para nós motoristas. Por quê? Porque até então não havia nada, em termos de legislação, que regulasse, que regulamentasse a profissão de motorista, que é o nosso caso. Essa lei veio, depois de muita luta, muita conquista, começar a regulamentar a nossa profissão. Isso é muito importante. Ela tem defeitos? Tem. Nós acabamos de falar aqui o tempo de direção. Mas nós não podemos criticar o objetivo da lei, que é começar a regulamentar a profissão de motorista. E é importante isso. Por quê? Porque o ascensorista de elevador tem uma profissão regulamentada, com todo respeito aos profissionais dessa área. Nós, motoristas que transportamos o PIB brasileiro em cima das rodas das nossas carretas, em cima das rodas dos nossos caminhões, temos que também ter esse respeito. Respeito a uma profissão de grande importância para o país. Tendo em vista isso, é que nós estamos aqui falando sobre a lei do motorista e quanto tempo você dirige. Isso é de suma importância. Por quê? Porque sempre que acontece um acidente nas estradas envolvendo o caminhão, vão falar que o caminhão está arrebitado, que o caminhoneiro está drogado, ou coisa do gênero. Vale lembrar, em números de 2007, do Registro Nacional de Transportes Rodoviários, em 2007, nós éramos 850 mil profissionais na área. Sem dúvida, como qualquer outra profissão, nós temos problemas com alguns companheiros. Companheiros que não têm a responsabilidade necessária para estar em cima da boleia dirigindo um bruto. Esse pessoal se rebita para cumprir o horário. Esse pessoal se rebita para poder rodar mais. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Primeiro, na lei. A lei é importante. Tem defeitos? Precisa arrumar, que é com relação a essa questão do tempo de direção. É de conhecimento geral que não há como você dirigir 4 horas e arrumar um lugar com segurança para poder parar o caminhão. Não há isso no Brasil, nem nos grandes centros. O outro problema é dizer que todo motorista é drogado, coisa que não é verdade. Há muitíssimos motoristas que utilizam desse artifício, mas é uma parcela pequena
dos companheiros da estrada. Então, vamos ficar muito atento com relação à questão da lei, com relação ao tempo que a gente dirige. Nós sabemos que o motorista, o companheiro responsável, não usa de artifícios químicos ou se droga para poder dirigir, porque sabe a responsabilidade que temos na mão. Então, precisamos combater isso. E eu jogo aqui uma pergunta, ou talvez um desafio. Como nós somos autônomos, existe o médico, que é autônomo, aquele que não trabalha empregado, que ele trabalha por conta. Existe o dentista. Será que se a gente botar um controle de hora para esses profissionais, para saber que quando ele vai para a mesa de cirurgia, quantas horas ele trabalhou? Afinal de contas, ele vai estar com um bisturi na mão, podendo cortar alguém de forma errada. Da mesma forma, o dentista. Quantas horas um profissional autônomo, odontólogo, trabalha de pé na cadeira, sem um intervalo para descanso? Sem dúvida, não estou aqui dizendo que nós, motoristas de caminhões, não precisamos ter a quantidade de horas de direção regulamentada. Somos a favor disso porque é uma questão de responsabilidade. Mas não vamos tomar só nós, motoristas, como vilões da história, porque existem outras profissões de tamanha responsabilidade que ninguém está preocupado em controlar a hora. É Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.